Glórias a Deus. Queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos dar um bem-vindo a você e a sua família que está aí acompanhando através da nossa página, AD Guaratuba, e também dos nossos irmãos da TV Guaratuba. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos aí, continue agraciando poderosamente. Queridos, quero te convidar a esses minutos, a esses momentos, a nós juntos em unidade adorarmos ao Senhor. Eu aqui do Templo Sede, alguns irmãos que estão aqui, que estarão fazendo parte da direção deste trabalho aqui no Templo Sede, e você aí no seu lar estará cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Que as mãos do Senhor alcance aí onde você está, seja no seu serviço, seja no seu lar. Quem sabe você está dirigindo no seu veículo, se deslocando para uma localidade a outra. A mão do Senhor, ela irá te alcançar. A palavra do Senhor irá tocar o seu coração e fortalecer a sua fé nesta noite. Quem sabe você está buscando uma resposta da parte do Senhor. O Senhor é a resposta para a sua vida, e a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Glórias a Deus. Antes de nós orarmos, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a acompanhar uma leitura bíblica juntamente comigo em Salmos de número 34, verso 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Verso 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Glórias a Deus. Feche os teus olhos, ore juntamente comigo, eleve a sua oração a Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, elevamos a nossa voz a Ti, meu Pai, em agradecimento, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem, meu Pai amado, feito em nossas vidas, ó Pai. Pai querido, por o Senhor ter estendido as Tuas mãos sobre a Tua igreja, e até aqui o Senhor ter nos ajudado o Teu filho, a Tua filha. Pai querido, eu não sei como está o coração de cada um, Senhor, mas o Senhor, como diz o salmista, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Quem sabe o teu filho, a tua filha nesta noite está angustiado, clamando a Ti, Senhor, por uma resposta, clamando a Ti, Senhor, Pai querido, para ouvir a sua voz, meu Senhor. Nós cremos, meu Pai, e depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor, como o salmista nos diz. Deus querido, que nesta noite, Senhor, cada um de nós possamos ouvir a sua voz, falando bem de perto a cada um de nós. Pai querido, aonde quer que o teu filho, a tua filha esteja, que a tua mão, Senhor, venha alcançar, para, Senhor Deus, estar curando, para, meu Senhor, estar enchendo com poder, graça, virtude do teu Santo Espírito, para estar derramando com um bálsamo sobre a vida, sobre o coração do teu filho, Pai amado, que outrora, Senhor, quem sabe o inimigo tem de todas as formas tentado fazê-los parar nesta caminhada, mas que nesta noite, Senhor, ao ouvir a sua voz, ao ouvirmos a
Tua palavra, que nesta noite, Senhor, a nossa fé seja fortalecida em Ti, para estar, meu Senhor, fortalecidos, a seguirmos avante, a seguirmos, Senhor, triunfantes, Senhor, nesta caminhada, pois nós sabemos que os dias são difíceis, e se não for o Senhor a estar abençoando, se não for o Senhor a estar guardando, se não for o Senhor, meu Deus, a estar abrindo, Senhor, derrubando as barreiras, Senhor, dando força, meu Senhor, a Tua palavra nos diz que se não fosse as Tuas misericórdias, o inimigo, Senhor, de nossas almas já teria nos consumido vivo. Mas se estamos aqui, Senhor, é porque a Tua boa mão está estendida sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Dá-nos a Tua graça, a Tua bênção. Receba o louvor da Tua igreja. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Neste momento passo a oportunidade ao diácono Jonatas, estará louvando ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os amados irmãos para louvarmos com o hino da harpa cristã de número 290. Teu Espírito vem derramar. Deixa o fogo
Aleluias! Ainda convido os amados irmãos para louvarmos mais um hino, o hino de número 127. O Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está aqui chamando. Quem quer ir por linha procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atendo ao teu andar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-se útil para o Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atendo ao teu andar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atendo ao teu andar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos dos servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atendo ao teu andar. Aleluia, glórias a Deus. Você está atento à voz do Senhor nesta noite? Fique atento, porque o Espírito de Deus estará falando contigo, ao seu coração, ao meu coração.
Glórias a Deus. Neste momento quero passar a oportunidade, o presbítero Eduardo Bevilacqua estará fazendo a leitura bíblica e orando juntamente comigo e com você aí no seu lar. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para louvarmos, glorificarmos ao nosso Deus. E nesse momento eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo número 6, e o versículo de número 22 a seguir, até o versículo 35. Glória a Deus. João, capítulo 6, e o versículo 22 nos diz a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Aquele grande milagre que ocorreu, da multiplicação. E Jesus operou. Diz que, vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhes: pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disse-lhes, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Glórias a Deus por esta palavra do Senhor Jesus, que o Senhor falou naquele dia àquela multidão. E Jesus, ele se apresenta para a sua igreja, para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede. E nós, nesse momento, nós vamos orar, e eu convido você a dirigir ao teu Deus. Se você tem uma necessidade, vamos apresentar. Aquele que tem, aquele que é, aquele que pode, aquele que está no domínio, no controle, que não é pego de surpresa, e certamente Ele vai te abençoar, vai nos abençoar. Ore comigo. Nosso Deus, nosso Senhor, na Tua presença, amado Senhor Jesus, a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, aonde estão nesse momento, levando o seu pensamento,
numa palavra, Senhor, de oração, ó Deus, talvez impedidos de estar, Senhor, com o desejo de estar na tua casa, mas estão, Senhor, nos seus lares, no trabalho, no carro, mas, Senhor, nada pode impedir o teu agir, a tua presença de se manifestar em favor, ó Deus, dos teus filhos, em favor destes irmãos, destes amigos, desses ouvintes que estão sendo alvo, ó Senhor, deste culto, que eles sejam alcançados pela tua bênção, que o teu poder seja manifesto, operando, Senhor, segundo a tua grande misericórdia, a tua grande bondade, Senhor, curando as enfermidades, desfazendo com os males e concedendo a vitória, a tua bênção, a tua alegria, a tua presença possa se manifestar, Senhor. Sejam saciados aqueles que têm fome, sejam, Senhor, saciados aquele que tem sede, aquele que deseja algo da tua parte, Senhor, que ele venha receber na sua alma, cura as feridas, Senhor, as enfermidades físicas, espirituais, emocionais, colocamos na tua presença, Senhor. Venha ser rompido, Senhor, aquele que tem impedido, aquilo que está impedido. Senhor, esse teu servo de se alegrar, Senhor, esse teu filho de se alegrar, Senhor. As situações, ó Deus, adversas que afrontam, elas venham ser, ó Deus, repreendidas, e o teu nome venha contra esta obra, esta ação, esta seta maligna, este mal, ó Deus, e da tua vitória, Senhor. É a oração dos teus filhos, é a nossa oração, ó Pai, que a ti fizemos, crendo, te louvando, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus, Deus abençoe. Evangelista Eduardo Bevilacqua, que fez essa leitura bíblica e orou ao Senhor juntamente aí com você, no seu lar. Louvado seja o nome do Senhor, e creia que a sua oração, a sua voz chegou até o trono da graça do Senhor. Glórias a Deus. Quero convidar a irmã Cristine, neste momento, estará adorando o nome do Senhor Jesus com 2 louvores. Logo na sequência, nós já estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. O 2, o 3, irmão, primeiro. Antes de eu louvar, quero falar rapidamente que o Senhor ministrou meu coração durante essa semana. Enquanto eu estava no meu trabalho, eu coloquei um louvor para eu escutar ali. Enquanto eu trabalhava, eu escutava aquele louvor, e de repente eu senti uma presença tão gloriosa, e ali eu chorei quietinha, chorei baixinho, e falei: Jesus, tu está aqui, Jesus, tu está aqui. Aí depois passou um tempo, eu falei com meu esposo: olha, Eduardo, eu estava ali trabalhando e escutando o louvor, eu senti tão forte a presença do Senhor. Aí o Senhor ministrou no meu coração assim, falou: porque eu sou um pai presente. Vocês que se ausentam às vezes, mas eu sou um pai presente. E o Senhor fala para ti nessa noite, que Ele é um pai presente, Ele não se ausenta. Que você possa atrair a presença do Senhor onde você está. Escute um louvor, leia uma palavra, fale alguma coisa para esse Deus. Do outro CD, irmão. Que você possa atrair a presença desse Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Até hoje na minha vida eu nunca senti algo tão glorioso quanto a presença desse Deus. Aleluia. E Ele é tão poderoso, e Ele é tão glorioso, Ele é tão forte. Aleluia. Tenho uma palavra para você, não desanime. Aleluias. Tudo que você pediu a Deus,
já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Ele escutou o teu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Sinta essa presença tão gloriosa. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Aleluia. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Aleluia. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, você tem um Deus. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Não há limites para o poder do Espírito Santo que pode ir até você e tocar em ti nesta noite. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Se você quiser, Ele muda hoje. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Eu profetizo nessa noite sobre a tua vida agora. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer, porque vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, você tem um Deus. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Tu és fiel.
O nosso Deus, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus glorioso, poderoso. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Aleluia. Que a sua alma seja cheia nessa noite. Que o Senhor inunde a tua alma nessa noite, que tu possa ser tocado. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Tudo cabe na palma da tua mão, Senhor. Eu me sinto tão seguro, aleluia, no teu colo, ó Altíssimo. Pode descansar na mão desse Deus. Não há terror, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, ela é pura, ela é escudo para os que nele creem. Ai, açúcar, a palavra do Senhor é escudo para a tua vida, ela é escudo para a minha vida, ela é escudo para a igreja do Senhor. A palavra do Senhor, ela é escudo contra qualquer tipo de enfermidade, ela é escudo contra qualquer tipo de palavra. A palavra do Senhor, ela é escudo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa de pé diante de nós. E a tempestade, ela tem que se acalmar. Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra, ela é pura, ela é escudo para os que nele creem. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Cristine, continue abençoando a sua vida poderosamente. Nós cremos que vidas foram tocadas neste momento, enquanto a irmã estava louvando. Através deste louvor, o Espírito Santo do Senhor está tocando no seu coração. Receba a paz do Senhor, receba a virtude do Espírito de Deus neste momento, receba o revestimento da parte do Senhor sobre a sua vida. Glórias a Deus. Neste momento, vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. Pastor Edson Soares
dirigente para os nossos internautas, né, quem sabe de outras localidades. Pastor Edson é dirigente da congregação da Figueira e pastor abençoado do nosso campo aqui de Guaratuba, e neste momento com toda a liberdade ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Você que escolheu nessa noite tomar esse tempo da tua vida para estar aqui disponível para ouvir uma palavra, uma orientação, ser edificado, e a toda a fé que é expressa no Senhor tem a sua resposta. Então que você alcance do Senhor, o nosso Deus, nessa noite, aonde você estiver, o local que você estiver, ligado no trono da graça, buscando um refúgio, buscando um conselho, buscando algo, que o Senhor te alcance, que o Senhor venha de encontro às tuas expectativas, ou seja, venha a ser suprido nas tuas necessidades, seja que for a área que você está necessitando, que o Senhor te alcance, que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa remover, e Ele pode, as dificuldades, as barreiras, as tuas respostas, as tuas indagações, os caminhos, as promessas que você dele já ouviu. Que nessa noite o Senhor traga uma luz, uma resposta, algo, comunique ao teu espírito diretamente, na sua mente, nas tuas faculdades, o propósito dele para contigo. Te dê força aí aonde você está. Se você está sentado, dirigindo em casa, aonde você estiver, nosso Deus não é limitado, Ele pode te alcançar e fortalecer você. Daí a força a ti, a força de um altar, a necessidade de um altar, de uma aproximação ao Senhor. Ali está um altar, e talvez você esteja sobre um grau de acusação, um grau de confronto, alguma coisa lhe acusando, a tua mente, a tua consciência tem sido fomentada por um desânimo, por uma agravo, por uma culpa, por algo, seja presente, seja de um passado, e que vem à sua mente, que tem te afastado desse altar. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Você levante-se, procure um canto do teu lar, da tua casa, aonde você está, talvez até no trabalho, aonde você estiver, você vá lá, ali está o altar, o lugar que você escolher, ali está o altar, e ali você se aproxime e fale das tuas lamentações, ou das tuas dificuldades, e ali você fale daquilo que está na tua consciência, porque o que está na tua consciência, provavelmente pode ser uma verdade, seja uma acusação do adversário, coloque ali, diga para Jesus, diga para o teu Senhor, que talvez Ele tenha razão, mas submeta-se ao sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloque esta acusação, coloque essa situação de passado tua, e coloca na presença do Senhor, diante desse altar, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para te dar a liberdade que você precisa. Não se distancie do altar. As circunstâncias, todas as circunstâncias, a maioria delas que vivemos, tem os seus valores. Nós aprendemos com as circunstâncias que vivemos, e às vezes são situações, são infortúnios que nos decorrem, mas ali nós tiramos valores, nós aprendemos, nós crescemos, nós estruturamos a nossa vida. Ali nós aprendemos e nós demos graças a Deus, porque nas circunstâncias que passamos, como já foi dito aqui, o Senhor está ali para nos ensinar, até mesmo para nos redarguir, para nos corrigir, para nos direcionar. O Senhor sempre tem uma palavra concedida a nós. Assim eu dirijo essa palavra para você, encorajando você, que o altar não está distante de ti, está muito próximo para a glória de Deus. Aproveitando a oportunidade, eu quero ler um texto com os irmãos, aquele que me ouve, está me ouvindo, e
Possivelmente você está me vendo, né? E eu não estou vendo você, mas pelo Espírito de Deus estamos ligados. E eu vou ler um texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 16, o verso de número 18 somente. E para nós discorrer um pensamento aqui. Hoje é um denominado culto de doutrina, de ensinamento. E eu gostaria de dividir esse texto com vocês. Acho importante esse espaço que nós temos. 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Somente esse texto. E eu vou procurar ser sucinto, trazer uma reflexão sobre essa ideia, essa palavra então que Jesus traz ao apóstolo Pedro. E o termo chega a ser interessante, porque não é um termo comum que se pode se usar no sentido profundo da palavra, no sentido real da palavra. Não é um nome que se possa dar, ou um nome criado, humanamente falando. Nada dentro de uma organização se compara como a instituição chamada igreja. Nada, ela não veio, Jesus não fala essa palavra, criar de forma relacionada àquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou. Jesus não usa esse termo em comparação a alguma coisa que ele podia associar de forma terrena, as repartições, seja públicas, sociais. Jesus não toma esse termo e apresenta para Pedro. Ele usa essa palavra, e quando nós utilizamos, nós, seres humanos ou servos de Deus que conhecem, nós usamos ela, procuramos entender o seu sentido etimológico, falando sobre uma pessoa, seres humanos, tirado de entre um todo, diante da sociedade, tirado à parte, chamados para fora. Nós temos esse termo etimológico. Só que dentro da instituição igreja, ou como propósito de Jesus falado para Pedro, ela vai muito mais do que essa conotação, do que esse entendimento. Igreja é muito mais do que simplesmente uma reunião de pessoas que foram tiradas para fora, tirados diante da sociedade, tirados diante do mundo. Ela é muito mais do que uma associação, de um agrupamento de pessoas. Os valores dessa reunião, deste grupo, é muito mais elevado, é muito mais grandioso, glorioso, porque a igreja, o seu núcleo, a vitalidade, a sua instituição, a sua natureza, ela é espiritual. Por exemplo, nós podemos ter um grupo de pessoas dentro de uma denominação, de uma placa, de um templo. Nós podemos ter um aglomerado de pessoas, um grupo de pessoas, e ali não ser a igreja. Ali não ser a igreja, para você ver, para nós vermos e para nós entendermos o que é a igreja. Nessa noite nós lemos no capítulo 6 de João, verso 33, mais apropriadamente, nós lemos sobre a fundamentação dessa transmissão da natureza da igreja, na sua essência. É o que Jesus fala, que ele veio do céu, que ele é o pão do céu, que veio do céu para dar vida ao mundo. A natureza da igreja, ela é constituída de vida, e essa vida é vida espiritual. Então um agrupamento de pessoas em si, ela pode estar agrupada e não ser a igreja, se não operar nela este poder de vida nela. Por exemplo, eu digo aos irmãos que a fonte desta igreja, ela tem que
manifestar valores. Ela tem a necessidade de expressar esses valores. Porque Jesus, ele manifesta essas verdades. Ele toma dentre a sociedade alguns homens, desconhecendo toda essa verdade de valores, homens pecadores, homens debaixo de uma constituição de julgamento, de juízo, aparentemente, embora eles estivessem sobre uma cobertura de lei, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas Jesus vai lá e chama-os e traz eles para a sua presença. E nós observamos, nós olhamos os detalhes, que como Jesus começa a propagar essa ideia de igreja, começa a amadurecer essa ideia, começa a pontuar essa ideia de igreja, até se manifestar de forma plena. Mas ele tem o cuidado de começar a chamar, ele chama, e a forma que ele chama, é bem interessante a forma que ele chama, para que as pessoas comecem a se fundamentar na verdade que existia nele. Ele começa a operar sinais, ele começa a operar algumas coisas que não era comum as pessoas observarem. Ele começa então a centralizar nele esse diferencial, fazer com que as pessoas fossem atraídas por algo. E dentro do contexto do capítulo 6 do Evangelho de João, que foi lido nessa noite, Jesus exatamente trabalha esse aspecto, que não era o texto que eu queria fazer menção, mas já que acabou sendo lido, é bem interessante que acabou associando dentro daquilo que eu estava projetando para essa noite, trazer essa palavra. Jesus, por exemplo, quando ele chama, e quando ele evangeliza, ele chama através de sinais. As pessoas ficam curiosas nas suas necessidades, venham buscar esse aporte de Jesus. O aporte da necessidade de existência, de necessidade social. E eles vêm até Jesus. E quando Jesus então começa a endurecer o discurso, começa a falar as verdades, e começa a confrontar, porque preste atenção, vamos prestar atenção. A igreja, ela tem uma responsabilidade na sua formação, ou Jesus, para formar a igreja, ele teve a necessidade de trazer um confrontamento. Então a palavra confrontamento, ela vem exatamente de encontro ao curso que a sociedade, que o mundo, os conceitos, as formas e os meios estabelece como padrão moral de vida. Enfim, Jesus, a palavra vem trazer confronto sobre o sistema. Por quê, irmãos? Porque a verdade, a palavra é a verdade. Percebemos que quando eles percebem e procuram, que eles perceberam que a intenção, Jesus percebeu que a intenção daquela gente, daquele povo, eles estavam interessados naquilo que Jesus tinha para dar. E Jesus então percebendo, falou assim: vocês me procuram por aquilo, pelo pão, pela multiplicação, naquilo que eu tenho para dar. Jesus busca algo mais excelente em nós. Jesus quer o nosso templo, Ele quer o nosso corpo, a nossa faculdade, Ele quer a nossa entrega, Ele quer o nosso perdão, Ele quer fazer morada, Ele quer fazer presença. Então para Ele dar alguma coisa para nós não é difícil. O que é difícil é nós aceitar os padrões da palavra, os padrões divinos, os padrões do Espírito para a nossa vida. É preciso ser assim, porque se não for assim eu não sou verdadeiramente igreja. Eu sei que o discurso talvez seja um pouco difícil, né? Mas é assim que tem que ser. Nós percebemos que Jesus fala para Pedro que a igreja, que ele ia fundamentar essa igreja sobre a palavra revelada que Pedro obteve. E observamos, irmãos, querido ouvinte, que Pedro não poderia ser essa pedra a que Jesus se referia, sobre essa pedra. Embora o nome de Pedro, Petro, significava pedregulho, ou pequenas pedras, pedrinha pequena. Jesus se reporta a ele dizendo
que sobre essa pedra, não estava falando sobre a figura do apóstolo, ou futuro apóstolo, ali até então discípulo. Jesus estava se referindo a ele. Por que não poderia ser Pedro a pedra? Por questão de justiça. Pedro não poderia ser um homem pecador do jeito que era, como toda a humanidade, ser o elemento de justiça. Porque a igreja, ela é fundamentada em justiça. Haveria uma necessidade, por exemplo, de remover culpa. E Pedro não era uma pessoa apta, condicionada a esse fim. Não poderia ser Pedro a pessoa, por exemplo, a praticar esse juízo de remover os pecados, perdoar pecados. Jamais Pedro poderia fazer isso. Isso estava condicionado à figura, à própria pessoa do Senhor. Nós vemos isso no decorrer do seu ministério, nas suas palavras, naquilo que ele nomina-se a si próprio, dizendo da autoridade que abirrogava-se a ele, que estava constituído sobre ele, ao ponto que uma das últimas palavras que ele exerce, em vida ainda, na sua matéria, no seu corpo humano que ele estava, uma das últimas palavras da cruz, ele falou: Pai, está consumado. Isso fala sobre um projeto. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso estava proposto dentro de um propósito de remover, de promover o juízo. E quando isso acontece, um pouquinho antes do seu discurso, antes dele ir para a cruz, ele declara isso para os discípulos. É uma outra parte, um outro entendimento relacionado à igreja, mas ele comunica aos discípulos que ele precisa ir por causa do prosseguimento da igreja, da continuidade da igreja. Ou seja, ele está dizendo, um pouquinho antes de efetuar a abertura dessa porta de acesso, de liberdade de acesso de cada um de nós a Deus, Jesus estava dizendo assim: é preciso que eu vá, mas eu não vou deixar vocês só, eu não vou abrir mão de vocês. Por que Jesus fala que não ia deixar só? Porque o projeto da igreja de chamar pessoas e de conceder vida às pessoas não era somente para uma geração, mas era algo contínuo, era um remédio para a humanidade, de progresso, de uma grandiosidade que começa pequena. A igreja começa extremamente pequena, mas o efeito dessa igreja, num ambiente tão pequeno, com recurso aparentemente tão pequeno, de 11 homens, e depois mais tarde 12, você percebe a dimensão, a explosão, a eclosão que isso vai dar. Em Atos capítulo de número 5, 3, 4 e 5, você vai perceber o pulo, o salto que a igreja acaba tendo. Mas por que a igreja teve essa dimensão tão grande? Por causa da efusão. Por causa da efusão da graça. O Espírito de Deus não é um Espírito limitado, é uma fonte inesgotável. O Espírito de Deus abrange, ele tem poder. O Espírito de Deus tem poder para dar vida, como Jesus falou aqui. O Espírito de Deus, ele tem poder para vivificar, dar vida para toda a pessoa que nasce nessa terra. Pastor, mas tem mais de 1 bilhão, 6 bilhões, 7 bilhões, não importa quantos seres humanos tiver na terra, a efusão de Deus, o Espírito de Deus é o suficiente para dar vida a todos que se achegarem para ser justificados no Senhor. Mas aí nós temos uma ideia então de igreja, e o trabalho dele, os evangelhos aqui trabalham, os 4 evangelhos, mais precisamente nos 3, chamados sinóticos, eles criam um paralelo, ou um sincronismo, melhor dizendo. Eles têm um sincronismo com poucas diferenças. Eles trabalham também a biografia do Senhor Jesus, mas não somente a biografia, mas as evidências das ações de trabalho do Senhor, dos propósitos dele, não a biografia em si, porque toda a biografia de Jesus, você vai perceber que nós não temos os elementos da vida terrena do Senhor Jesus na sua plenitude. Então nós temos traços da sua vivência,
traços da sua adolescência, do seu nascimento, da sua adolescência, é omitido da sua juventude, e lá pelos 29 anos, então ele se reapresenta na figura então de João Batista, que precede ele. E então nós não temos uma biografia plena, mas uma biografia satisfatória daquilo, do remédio, da ação que a humanidade precisa, ou precisava, ou precisa ainda, ou precisava na época e precisa ainda. Percebemos que dentro dessa biografia dele, ele fala um pouco, não somente de si, mas do propósito da sua manifestação. O propósito da sua manifestação. O propósito da remissão. Todos os movimentos da vida terrena do Senhor Jesus foi movimentos de consciência. Ele tinha exatamente consciência daquilo que ele estava fazendo. Quando ele escolhe esse pequeno rebanho e trabalha na vida desse pequeno rebanho, formulando ali discípulos que entendiam um pouco mais das ações do Mestre, como sinais de operação, de cura, de obras que ele fazia, ao ponto de em alguns momentos eles ficarem assim alarmados, admirados, ao ponto de dizer: quem é este? Porque nesse homem, naquele homem eles não tinham ainda a plenitude dessa identificação. Ela vislumbre de ações do Mestre, não no seu parecer, não naquilo que ele realmente era, não da onde ele procedia, o propósito que ele queria estabelecer. Então ele começa no capítulo 16, aqui onde nós lemos o verso 18, ele fala para Pedro, o apóstolo Pedro, discípulo então ainda, que sobre essa igreja, e ele fala, interessante, que quando ele fala que sobre essa pedra ele ia edificar a igreja, é interessante notar que ele diz uma frase muito, também, muito pouco comum. Certamente ele faz uma analogia às ideias das grandes cidades, com os seus muros, as suas fortalezas, as suas seguranças, e aquelas portas com difícil acesso. Difícil você conseguir entrar nas cidades bem fortificadas pelas suas portas, pelo cuidado que se tinha, pela fortaleza que eram. Então Jesus usa essa analogia dizendo assim, a igreja, ela conota, Jesus direciona a eficácia do trabalho dessa igreja, da operação dessa igreja. Por exemplo, Jesus quis dizer, em palavras assim, práticas que eu quero colocar, dizendo assim, a igreja, ela começa pequenininha, é um organismo pequeno, espiritual. Só que para que eu consiga mais adeptos, para que eu consiga abranger uma quantidade crescente, nós vamos precisar ir a campo de batalha. E esse campo de batalha, estou parafraseando aqui para nós entender o que Jesus estava querendo dizer. Esse campo de batalha não vai ser um campo muito fácil. Não é um campo de origem humana, como a igreja também não é. A igreja não tem pareceres em nada que constitui-se na terra, que mais tecnológico que há, nada se compara. Nada pode se comparar à eficácia dessa igreja, naquilo que ela abrange, no propósito que ela vai abranger. O que é? Os infernos. O regimento do inferno. Jesus está dizendo assim, o inferno, nas suas ações, nos seus combates, nos seus propósitos infernais, ele está lá, e não há nada que possa alcançar, mas a minha igreja não. A minha igreja, na constituição da minha igreja, ela vai marchar. Aí, como uma cidade fortificada, quase intransponível,
É difícil você alcançá-la pelos portões. É difícil você conseguir sucesso pelos portões. Aí Jesus falou assim: quando eu fundamentar minha igreja, estruturar minha igreja, a vida do meu Pai, a vida do Espírito estiver na minha igreja, fortalecer, envolver, a minha igreja, ela vai marchar, ela vai andar, e aonde ela vai colocar a planta do pé, ali pode ser o reduto de Satanás, ali pode ser uma ação de Satanás, ali pode ter uma legião de demônios. Aonde estiver essa porta não vai resistir, porque aquele que vai na frente é o nosso general de guerra. Aleluia. Jesus trabalha esse aspecto. Só que é um processo, não é um processo muito fácil, porque é um processo que delega liberdade, não é intelectualidade, não é saber, não é faculdade, não, absolutamente. Você tem que integrar o grupo que Jesus fala no capítulo 11, verso 25, por exemplo, de Mateus. Jesus descreve as características dos discípulos, ou dos filhos que seriam gerados. Ele faz uma oração pública, que chega a ser interessante. A oração de algumas, que Jesus fez. Jesus para, em meio à resposta do que ele está vendo, em resposta do que ele está presenciando, não porque não sabia, mas nas pessoas. Jesus está fazendo discurso, está trabalhando, está se ocupando, está promovendo, está semeando, e de repente ele começa a ver sinais dessa semeadura, ele começa a ver a operação dessa semeadura, e Jesus então se alegra. Jesus se alegra ao ponto de, não que se perdeu absolutamente, mas da alegria daquilo que ele está vendo. Ele para as atividades e ele faz uma oração pública. Pelo menos o narrador, o escritor, o evangelista, o apóstolo Mateus narra, dizendo que Jesus para, levanta os olhos aos céus, ou se dirige aos céus, dizendo: Pai, graças te dou. Porque ele viu, Jesus fez uma avaliação da plateia. Ele viu que naquele ambiente tem pessoas doutas, pessoas capacitadas, inteligentes. Jesus viu. O evangelho foi lançado, o evangelho foi propagado. Os corações receberam, as mentes pelo menos receberam. Não os corações, Os corações receberam em virtude da oração que Jesus fez, mas as mentes, os ouvidos receberam a palavra, ouviram a palavra, mas não tiveram resultado. Mas quando teve resultado, Jesus falou assim: graças te dou, ó Pai, porque revelaste esta verdade, tu está revelando os mistérios, tu está se revelando, Pai. Eu vejo que as pessoas estão entendendo a tua revelação. As pessoas estão começando a alcançar uma sublimidade maior. As pessoas estão deixando de ser terrena e elas estão sendo transportadas para uma realidade espiritual. Eu quero te dar graça, Pai. Estou parafraseando. Eu quero te dar graça porque eu estou vendo, naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou manifestando, eu estou percebendo que as pessoas estão entendendo os mistérios dos céus. Graças eu te dou porque tu estás revelando esse mistério, não aos grandes, porque os grandes não querem, mas os pequeninos. E os pequeninos aqui não é pequenino de altura, o que é pobre, absolutamente. Mas são pessoas propensas, se enquadram no capítulo 5 e verso 12 de Mateus, que fala: bem-aventurados os pobres de espíritos. É aquelas pessoas que vão ser desejo na sua alma, no seu âmago, no seu ser, buscam resposta da sua identidade. Elas buscam um caminho, uma direção. Elas querem uma resposta para as suas vidas. Elas vão buscar esse recurso. E o Espírito Santo que sonda, que conhece, que sabe, procura essas pessoas, porque nela
vai haver uma resposta, e o Espírito Santo esclarece sobre essas pessoas. É sobre isso. E a igreja, quando vê essa proporção, essa atividade, essa operação, ela também se alegra. Por quê? Porque ela sabe, a igreja sabe que ela é constituída pelo Espírito Santo, mas também ela é guiada pelo Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós percebemos, irmãos, que Jesus, em nenhum momento ele perde o controle da situação que vivia, pelo propósito definido. E uma das ações de Jesus dentro dos evangelhos, sobre a biografia do Senhor e das suas obras, dos seus feitos, nós percebemos claramente, fazendo um estudo, ou procurando compreender, melhor dizendo, as funções desses 3 evangelhos apropriadamente, nós vemos que existem 3 valores que eu não tenho tempo de trabalhar nesse aspecto geral. Eu estou trabalhando o aspecto da igreja e sua natureza e sua fundação. Mas depois nós temos, dentro da visão desses 3 evangelhos, a necessidade da instrução da igreja. Porque a ideia não era só justificar e dar vida aos discípulos. A ideia era formular um parâmetro posterior, que quando nós viéssemos, como fizemos hoje, e olhamos para os 3 evangelhos, nós percebemos que ele é o suporte doutrinário para a igreja, de ensinamento para a igreja, corroborado, por exemplo, com as cartas. Mas as cartas, vocês podem ver, que não é um universo paralelo, é um universo que converge aos 3 evangelhos na forma de viver da constituição daquela pequenina igreja, daquele pequenino rebanho. Você percebe que a igreja é instruída pelos evangelhos, pela palavra, tanto dos apóstolos, como nos evangelhos propriamente, como as próprias palavras do Senhor Jesus. Cada passo, a forma de chamada, a questão da chamada, que como que Deus traz, como que Deus trabalha, como que Deus justifica, como que é constituída a igreja, quem é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é um só. Não existe outro nome que há salvação. Não existe formas e meios de nós chegarmos a Deus. O nome que é sobre todos os nomes, o nome constituído por Deus, se chama Jesus Cristo. É nele que nós nos reportamos, é nele que nós chegamos. É nele, nesse nome que nós nos dirigimos, somos sustentados. É nesse nome que nós sentimos a presença, o consolo. É nesse nome. Mas o pastor Edson, parece que você é um fanático. Não, eu não sou fanático, eu estou expressando a verdade como ela é. Eu não posso me associar a outro nome, porque a Bíblia não me dá essa particularidade, essa abertura, essa condição. O único nome eficaz. Jesus fala: até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas a hora vem que vocês vão pedir, e tudo que vocês pedirem, se a minha palavra estiver em vós e eu estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem, e vos será feito. Mas esse tudo que vocês quiserem não é eu querer tudo que eu quero para o meu bel prazer, para a minha satisfação, tudo que tiver de recurso do humano, Deus, eu vou pedir, vou impor. Não, absolutamente não é assim. Primeiro, porque a palavra nos diz: se a minha palavra estiver em vós, se a palavra estiver em nós, nós não vamos pedir segundo a nossa vontade, mas segundo o propósito do reino. É segundo o propósito. Pastor, mas nós temos a nossa necessidade de vida. Aquele que nos chamou sabe das minhas necessidades de sobrevivência, e Ele vai cuidar, Ele cuida, Ele trabalha.
Mas veja se você está dentro de um princípio que desestabeleceu, o princípio da igreja, o princípio espiritual, o princípio de fé, de realidade como princípio para a tua vida. Vê se você está dentro dessa condição. Se você não estiver, se posicione, porque Deus tem coisas nessa terra para acrescentar para nós. Percebemos? Que a grandeza, essa grandeza, é uma grandeza comprometedora, que se compromete, melhor dizendo. Essa grandeza do Senhor Jesus de constituir a igreja, é uma igreja que se compromete. E olha que já se vão alguns longos anos, né? Para não dizer décadas e séculos e milênios. Olha como ele se compromete. Ele fundamenta a igreja, e ele faz um comprometimento pessoal com ela, dizendo que não somente sustentaria, mas estaria presente com ela. E já se vai há um longo tempo. E o fato interessante, que o Espírito Santo, ele propaga, ele nos converge o indivíduo, o ser humano, o cidadão e a própria igreja dele, no que se constitui a formação, o discipulado, o aprendizado dela, ele converge ao Evangelho. O Espírito Santo leva-nos ao Evangelho, centraliza-nos nos Evangelhos. Por quê? Porque no Evangelho nós buscamos ou alimentamos-nos com conhecimento. Nós margeamos o nosso entendimento, não com filosofias vãs, mas margeamos com verdade. E ele atesta para nós que esses fatores que nós não presenciamos são verdades. Esse assunto é posterior ao trabalho da igreja. A igreja ela é condicionada ao conhecimento. O Espírito Santo leva ao conhecimento dos evangelhos, desses fatos que aqui estão. Quando nós adquirimos, vamos adquirir por simples que for, e não precisa você saber ler, precisa você saber ouvir, porque nem todos que leem sabem ouvir, nem todos que sabem ler sabem ouvir, mas muitos que não sabem ler ouvem muito bem para a glória de Deus. Isso é muito importante. E quando o indivíduo sabe ouvir e ouve, que o Evangelho entra, a instrução entra, o Espírito Santo ele toma ainda mais, e pega os recursos que ele lê ou ouve, e começa a fazer uma ação, a ação da propagação. Ele começa a propagar o Evangelho, porque ele não viu esses fatos, ele não presenciou esses fatos, ele não estava lá, porque esses fatos foram muito longínquos. Só que a dimensão do Espírito, da vida do Espírito, ele traz essa realidade a nós, que como que algo tão remoto, tão passado, tão pretérito, tão longe, tão distante de nós, as faculdades, quando são tomadas pelo Espírito Santo para nós entender essa verdade, nós projetamos isso como se fosse ontem. Não parece pré-histórico, não parece longe demais, mas essa é a evidência do Evangelho para nós. O que tem a vida pelo Espírito parece que foi ontem que aconteceu. O Espírito faz isso. A vida que o Espírito transmite faz isso. Você alimenta-se, você fortifica-se nessa graça, e você propaga esta graça. Você não consegue conter esses valores. O Espírito faz você transbordar, você testemunhar dessa verdade. O Espírito te compunge a isso. Eu posso abrir um parêntese aqui, mas eu já estou próximo ao meu trabalho.
Está próximo do meu testemunho aqui em se encerrar. Mas eu quero abrir um parêntese. Você tem propagado? Você tem aproveitado uma oportunidade que Deus tem te dado? Você tem propagado? Conseguido propagar? Não, pastor, eu estou com dificuldade. Estou sabendo para mim mesmo. Essa noite, para você, pode ser uma noite de posição, de recomeço. Em frente amanhã, quarta-feira, não lembro mais que data que é amanhã, a gente até meio que se perde. Acho que é 22. 22 de julho, mês 7, metade do ano. Amanhã pode ser um marco grande para você, de recomeço. No deitar, e amanhã você vê o fluir do Espírito Santo. Alguma forma, algum meio, e você propagar e você falar dessa grandiosidade que está em você. Você sabia? Claro que você sabe, você é inteligente. Ou se você ainda não sabe, ou se você ainda não tem essa oportunidade, ou você está afastado por fraquezas, distanciou-se por motivos casuais, simplesmente afastou-se, ou afligido por alguma coisa, por descontentamento, por algo momentâneo, alguma adversidade, algo não deu certo, e você está aí querendo regressar. Você pode fazer isso exatamente agora. O céu está aberto para você. Você pode sem dúvida fazer isso. Ou você que me ouve, que desconhece, se gostou, ou de repente não entendeu muita coisa, mas o Espírito Santo pode te auxiliar e te ajudar. Tome uma decisão. Eu fiz isso um dia, estou aqui. Tome a tua decisão. E eu não sabia quase nada, ou absolutamente nada, mas eu mergulhei de cabeça. Não tinha muita coisa a perder, então eu fui lá. E estou aqui para a glória de Deus. Fui surpreendido com N favores, imerecidos. Reputo tudo a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, os benefícios que Ele tem me alcançado. Pastor, tu tem muito? Não, se tu olhar para mim eu não tenho muito. Mas se tu olhar bem, eu tenho o que você tem, que é a presença do Senhor, o selo do Espírito Santo. Isso são valores inquestionáveis nessa terra, nada pode comprar esse valor. Olha o que você tem. Você sabe do que nós somos chamados? Nós somos chamados de noiva. Olha figuradamente que nós somos chamados. Mas pessoas tão imperfeitas podem ter essa característica, sim, pela eficácia daquele que forma. Pela eficácia daquele que forma, Ele pode nos chamar de noiva, porque a garantia não está em mim, está nele. E Ele tem esse poder de formular a noiva. Mas o que Ele quer? Ele quer que a noiva se conserve. E eu e você precisamos nos conservar. Outra coisa, outro termo que Ele utiliza, veja só, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Que dimensão! Que é isso? Que dimensão gloriosa! Nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos o templo em crescimento do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Carlos Eduardo. Nós somos o templo em crescimento no Senhor Jesus Cristo. Olha só, João Lauro, meu amigo, meu irmão, nós somos o templo em crescimento no Senhor Jesus Cristo. Que sublimidade é essa? Pessoas tão falhas que nem nós, pessoas passivas de falhas que nem nós, mas Ele nos constituiu templo em crescimento no Senhor. Efésios 2:21. Que coisa maravilhosa, irmãos. É esse nosso Deus que nós servimos. E eu quero fazer uma palavra de oração contigo. Eu tenho bastante coisa que falar, claro que sim. Tenho sem dúvida. Porque Jesus é bom, irmãos. Não é por mérito, mas é porque Jesus é bom. Jesus projetou claramente a existência da sua igreja. E esse fator é comprovado.
porque você está aí, você é uma prova dessa igreja, que Ele falou. E aonde você estava? Nós aqui que estamos nesse templo, aonde que eu estava? Aonde nós estávamos? Aonde você que está no outro lado aí me ouvindo, ou me vendo e ouvindo, aonde você estava? Que reduto que você estava? Mas não era suficientemente forte para resistir à presença da graça, porque a mão do Senhor Jesus foi lá e te arrancou de onde você estava e te plantou aqui. E Ele te chama de filho e de filha, propriedade particular. Veja aqui, temos oração pela irmã Cristiane Hoffman Correia. Ela pede oração por seu filho Guilherme Hoffman Correia, que está enfermo. O seu esposo Severino Levi Correia, que está com Covid pela igreja em Garuva. E por Gislene Correia. Também oração por Dalva Almeida e por sua família. Elisa de Sena Felipe, por ela e sua família. Fernanda Woodke, deve ser assim. Me perdoa, minha irmã, se eu li o teu nome errado. Woodke, é isso? Mais ou menos assim. Por Eulália Luiz e Eliseu. Cris Pinheiro da Rocha. Ela pede oração por sua família também. Agenido Rocio Matazo, por ela e pela família do pastor Jetro Batista de Oliveira, os céus. Ele retornou à casa paternal. Pastor Jetro, nosso pastor ali, de uma das igrejas em Paranaguá, também aprove ao Senhor recolhê-lo, que o Espírito Santo conceda força e graça e consolação a toda esta família lutada. São o parecer, os sentimentos da igreja evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do nosso pastor presidente e todo o quadro de obreiros aqui da igreja evangélica Assembleia de Deus na cidade de Guaratuba. Receba essa extensão de sentimentos nossos por esse momento delicado que vós estão passando. A Miriam Sola, Érica Schmidt Saldanha, por sua família e seus colaboradores, está aqui. Vamos orar. Senhor meu Deus, nosso Pai que estás no céu, eu me projeto diante do Senhor na oração, outorgada em teu Filho Jesus Cristo. Faço uso desse nome poderoso, dessa excelência, dessa grandeza, Jesus, que há em teu nome, desta força, desse poder. Me projeto pela fé no mundo espiritual, compartilhando, Senhor, do sentimento de necessidade desses meus irmãos, desse teu servo, dessa tua serva. Senhor, são inúmeras as necessidades, os efeitos, meu Deus, de sofrimentos, de causas, meu Senhor, que vem decorrendo na sociedade. Mas eu oro a Ti porque o recurso sublime, Senhor, que a Tua igreja tem, o Teu Espírito a operar, a colocar as mãos aonde nós não podemos, Senhor, por meio da fé, que a virtude, Senhor, do Teu Espírito repreenda este mal, esta enfermidade. Repreenda, Senhor, a ação, meu Pai, de um vício, de um domínio. Senhor, o Senhor possa trabalhar no lar, na família, na comunhão, a continuar estabelecendo, Senhor Deus, a coluna, Senhor, do lar. Senhor, a estrutura espiritual ao qual Tu opera, Tu manifesta, Senhor. Eu estou crendo numa grande vitória. Eu estou crendo, Senhor Jesus, na solução de casos, de situações, Senhor, que estão sendo colocadas diante do Senhor nessa noite. Eu, Senhor, elevo a minha oração diante do Teu Espírito, Pai, para que no Teu nome seja desfeito toda obra da maldade, todas, Senhor Jesus, ações de governos espirituais, que não procedem de Ti, das obras, das hostes, Senhor Jesus, daquilo que é imprecado
pecado, como maldição, como palavras, como efeito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o lar do teu servo, eu abençoo o lar da tua serva com esta palavra de oração. Eu abençoo com prosperidade, com força, com saúde, com liberdade espiritual de exercer a fé na tua presença, porque somos um corpo, Senhor. Eu estou aqui, o teu servo, a tua serva está do outro lado, só me ouvindo e me vendo, mas eu quero que ele seja alvo dessa palavra de oração, porque somos um corpo, e no amém, Senhor, tu confirma as tuas bênçãos. Assim nós nos projetamos e colocamos diante do Senhor a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, te agradecer por esta honra que mais uma vez o Senhor me estabelece, para a glória do nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe, sou grato por esta oportunidade. Nosso pastor Júnior Bilek, dando continuação ao trabalho. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Edson, por ser instrumento da parte do Senhor nesta noite, a falar conosco através da sua poderosa palavra. Queridos, queremos avisar os irmãos que na data de hoje se encerra o decreto estadual, que impossibilitava as nossas reuniões, nossos cultos, e como também restringia alguns comércios, e se encerra hoje. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 22, volta-se a permissão para os cultos presenciais. Então, as congregações que já têm culto na quarta-feira, quinta-feira, estão possibilitadas de abrirem as suas portas para estar recebendo os irmãos, para cultuarmos presencialmente, tá? Claro que com as restrições da Secretaria de Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, com aquelas restrições que já eram antes, que estávamos seguindo, com 30% da capacidade, uso obrigatório de máscara. Na verdade, hoje em dia, qualquer comércio que você, ou estabelecimento que você for, você tem que estar portando a sua máscara. E não é diferente durante o período que você estiver na igreja cultuando ao Senhor. Então, a partir de amanhã está permitido as igrejas aqui na nossa cidade a voltar às suas atividades presenciais. Então, aos nossos irmãos aqui da sede, próxima quinta-feira nós teremos nosso culto de oração aqui no Templo Sede, com início às 19h30. Você é o nosso convidado, você pode estar aqui conosco, orando ao Senhor juntamente conosco nesta quinta-feira. Também, queridos, durante esse período que a igreja esteve fechada para receber os irmãos, nós não pudemos estar fazendo a Santa Ceia, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, por isso, neste próximo domingo, dia 26, estaremos aqui celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, estaremos seguindo a ordenança que Cristo nos deixou, que é o partir do pão e o beber o cálice do Senhor. Então, neste próximo domingo, nós teremos, devido à nossa limitação de 30%, nós teremos que fazer 2 cultos, tá? Então, primeiro culto com início às 18 horas e o segundo culto com início às 20 horas. Então, da forma como o irmão achar melhor, o horário que o irmão achar melhor para estar cultuando ao Senhor e participando da Santa Ceia, você terá liberdade de estar aqui ou às 18 horas ou às 20 horas. E também não podemos esquecer, no próximo domingo, Escola Bíblica Dominical, início às 9h30. Glórias a Deus por isso. Então está dado os avisos, glória a Deus por isso. Continuemos orando, meus irmãos, para que a mão do Senhor continue estendida sobre a sua igreja. Ainda estamos nessa terra e ainda estaremos lutando e pelejando para que a nossa fé continue firme no Senhor. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe o pastor Edson, obrigado pelo convite. O evangelista Carlos Eduardo, Deus abençoe a irmã Cristina também. Deus abençoe os irmãos que aqui estiveram conosco. Só nos resta nos despedirmos na paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus
e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, e juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.